A explanação do Evangelho é do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nesse caso aqui, nós temos nesse capítulo os itens de 1 a 3, que é o que precisa o Espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. De 4 a 5, o maior mandamento. De 6 e 7, necessidade da caridade segundo São Paulo. 8 e 9, fora da caridade não há salvação, fora da verdade não há salvação. E as instruções dos Espíritos. Item 10, fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo, basicamente, fala da caridade. E normalmente nós nos perguntamos, mas o que é ser caridoso? O que é fazer caridade? O que é a gente poder dar expansão a essa, vamos dizer, a esse atributo, ou um dos atributos do amor, que é a caridade? Mas aí a gente passa, que nesse capítulo a gente tem, no entendimento meu, uma das parábolas mais bonitas que tem, que é do bom samaritano, que vai falar a respeito da prática da caridade, independentemente das condições das pessoas ou da pessoa a que nós podemos brindar, ou aquela que nos brinda com o seu amor. Aí diz que estava descendo de Jerusalém a Jericó, um rapaz, ele foi assaltado. E ele assaltado, ele ficou caído na estrada, machucado, e foi passando perto um sacerdote judeu. Esse sacerdote passou ao largo, viu ele caído, mas não deu atenção. Aí depois veio um levita. O levita é o religioso da tribo de Levi. O levita também passou ao largo e foi embora, não deu bola para aquela pessoa que estava caída naquele lugar lá. Aí veio um samaritano. Esse samaritano, quando viu aquela pessoa, ele pegou, se condoeu pela dor do seu próximo, daquela que estava caída no chão. Socorreu-o, lhe deu vinho, passou óleo nas suas feridas, colocou no seu cavalo e levou para uma estalagem. Nessa estalagem, ele chegou para o estalageiro e falou: olha, aqui tem 2 moedas para pagar esse dia que ele vai ficar aqui. Se precisar de mais na volta, eu retorno e pago o restante. Tá certo. Mas por que Jesus contou essa história? Essa história foi quando, de acordo com Lucas, estava Jesus terminando uma das suas prédicas, chegou um doutor da lei e disse para Jesus: mestre, obviamente querendo colocar numa situação embaraçosa, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse a ele: você sabe. Por quê? Porque isso está no Velho Testamento. O doutor da lei diz: olha, amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todo o meu espírito, e ao próximo como a mim mesmo. Ele diz: é isso, vá e faça isso. Mas o doutor da lei, não satisfeito, porque o judeu, ou muitos de nós ainda hoje, mesmo na nossa atualidade, nós temos uma mania de exclusão. Por exemplo, da nossa família, nós excluímos os outros. Quando acontece um acidente, nós vemos uma pessoa na meia da pista e fala: graças a Deus que não foi o meu filho, mas é o filho de uma outra pessoa. E isso é uma coisa natural que acontece no grau evolutivo em que nos encontramos. E naquela época, então, há 2000 anos, mais de 2000 anos, o judeu, ele tinha um sentimento de exclusão do resto da humanidade. Eram só eles e eles. O restante eram os povos impuros, pecadores, eram os gentios. Então, esse judeu perguntou para Jesus, porque Jesus também era judeu, querendo colocá-lo numa situação difícil, e dizer: olha, mas quem é meu próximo? Foi quando Jesus contou a parábola do samaritano. E aí ele perguntou para esse doutor da lei, falou: olha, quem é o próximo então daquele homem que estava caído e que foi socorrido? O judeu disse, o doutor da lei: aquele que usou da misericórdia. Ele nem falou, quem acudiu foi o samaritano, de forma nenhuma. É aquele que usou da misericórdia. Não falou em nome do samaritano. Mas Jesus, tudo que ele falava, tem uma razão de ser. Ele nunca deixou de falar alguma coisa, ou falou alguma coisa que não fosse para ser jogada ao vento, sem nenhum motivo. Por que aquele exemplo ficou com o samaritano? O samaritano era considerado, pelos judeus, herético. Eles vieram do mesmo tronco genealógico, tinham a mesma ascendência.
Porém, num determinado tempo, houve os cismas das tribos e se dividiu o reino de Israel em dois, da Samaria e aquele lá de Israel. Nesse caso, ficou aquela capital e eles se separaram. É como se houvesse uma cisma que eles não se toleravam. Então, o judeu tinha um ódio ferrenho do samaritano. E Jesus usou como exemplo o samaritano. Por quê? Porque ele sabia que ele, falando daquela forma, não tinha como aquele doutor da lei falar de uma forma diferente quem era o seu próximo. Naquele momento, quem aparentou ser o próximo era o samaritano. Agora, existem algumas interpretações dessa parábola que é muito bonita, que fala, mas por que será que o sacerdote e o levita não pararam? Normalmente a gente vê que naquela época as pessoas tinham as suas vestimentas e através das suas roupas elas eram distinguidas de que local que eram, de que tribo que era, ou de que, vamos dizer assim, de localização, se era egípcio, se era grego, se era romano, o que era. E aí nessa interpretação eles dizem, talvez aquela pessoa que estivesse caída não fosse, ou não estivesse vestido com roupas dos judeus. Então passou, tanto o sacerdote quanto o levita, e não atendeu. Mas isso não importa, não importa. E o estalageiro, por que foi que ele também confiou naquela pessoa? Então também não interessa. Interessa foi aquilo que Jesus nos falou a respeito dessa caridade, do amor que devemos ter pelo nosso próximo. Mostrando que nós não podemos excluir. Por quê? Porque é judeu? Porque é norte-americano? Porque é lá do Reino Unido? Ou lá da África? De onde quer que seja? Não. Porque todos somos irmãos em Deus, nos demonstrando esta realidade, dessa irmandade universal. E Jesus veio propor uma nova ideia, porque essa ideia de divisão, ela infelizmente foi trazida pelo Moisés no Velho Testamento, que foi necessário fazer dessa forma, porque ele estava trazendo escravos do Egito, por mais de 400 anos. Então ele tinha que ser duro, ele tinha que ter leis rígidas, tanto é que a terceira obra do Pentateuco mosaico é o Levítico. O Levítico é um código de normas civis e criminais, onde prevê pena de morte, porque tinha que ser rigoroso. Mas Jesus veio trazer uma nova concepção de próximo, de amor, de família e de vivência fraterna em todas as comunidades. Em outras parábolas do Evangelho a gente nota também esse amor de Jesus, quando ele cura aquelas pessoas que não eram consideradas próximos pelos judeus. Como vinha aquela senhora lá de Cananéia, correndo, pedindo para que socorresse seu filho, pelas suas roupas reconheceram aquela mulher, dizendo, mas mestre, o senhor vai atender essa mulher, vai fazer o que ela está pedindo? E ele fez, pode ir que seu filho está curado. Então ele trouxe a ideia desse amor universal, que é transfigurado, ou transmutado, ou materializado na caridade. E aí vai esse capítulo, o mandamento maior. Outro doutor da lei chegou para Jesus, também tentando colocá-lo numa situação difícil, esse está no Evangelho de Mateus. Ele disse, mestre, o que faço para ganhar a vida eterna? Ou, qual é a maior de todas as leis? Jesus disse, tu sabes, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, esta é a maior de todas as leis. E ao próximo, como a ti mesmo, é a segunda das maiores de todas as leis. E diz mais, aí estão todas as leis e os profetas. Em duas frases, ou melhor, em duas orações, Jesus resumiu todas as leis e os profetas. Certa vez, um discípulo perguntou ao seu mestre, mestre, o senhor teria como me resumir, ou como resumir a Bíblia, as 5 obras de Moisés, estando com o joelho cruzado em 4? Ele disse, não tem como, é impossível. Aí ele procurou uma outra pessoa e ele encontrou um outro sábio. E esse sábio falou, eu tenho. Falou, mas como? Cruzou as pernas, falou, amor. O discípulo chegou e falou para o sábio, mas mestre, o senhor quer resumir todo o Pentateuco mosaico, todas as obras religiosas, nessa palavra amor?
O senhor quer explicar isso tudo numa palavra? Ele diz, não, é o contrário. Todas essas obras, todos os tratados religiosos, todos os livros sagrados são para explicar o amor. É o contrário. Tentando explicar simplesmente o amor. Por isso o resumo